Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí do nosso lado. Nós estamos aqui, eu e Daniele, para começarmos mais este culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Culto da Igreja Presbiteriana de Nova Belém, em Japeri, e que nós temos o prazer de sempre estar recebendo irmãos de vários lugares do país que têm nos assistido. Agradecemos a todos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 30. Eu vou ler para os irmãos o verso 4 e o verso 5, comecinho do verso 5. Diz assim: Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. É lindo esse final desse texto que a gente leu, né? Não passa, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura uma vida inteira. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Esse é o Deus que nós adoramos, que é um Deus bondoso, misericordioso, e somente a Ele, a esse Deus santo, toda a honra e toda a glória. Nós vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, nós te glorificamos, ó Deus, te louvamos por tanta bondade e tanta misericórdia que o Senhor tem para conosco, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos falando nessa noite, através dos cânticos, das orações e principalmente da Tua Palavra, ó Deus, que ela nos ilumine, que ela nos exorte. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos ter a leitura do Salmo 24. Leiamos, Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. E nós vamos prestar glórias a esse Deus que é o Rei da Glória. Nós vamos cantar o hino do nosso cenário, número 28. Tuas obras te coroam. Nós vamos estar nesse momento adorando, glorificando e honrando ao nosso Deus, ao Rei da Glória, com o hino 28. Astros e anjos, céus entoam
leitura do Salmo 63, verso 1 a 4. Salmo 63, de 1 a 4. Buscando a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Amém. Amém. Nós vamos cantar o cântico Perto, quero estar junto aos Teus pés. Que este seja o desejo de cada um de nós, de estarmos cada vez mais perto do nosso Deus, não somente no domingo, não somente no momento de adoração, né? Mas que na nossa vida diária, na nossa rotina, nós busquemos mais a presença de Deus, estar mais próximos de Deus, que esse seja o meu desejo, o seu desejo nesta noite. Teu amigo lindo.
como o cântico diz, né, não importam as circunstâncias, nós louvaremos e continuaremos a louvar cada vez mais a Deus e através de Jesus Cristo. E o próximo cântico diz que a gente não precisa também se preocupar com uma carga que a gente sempre carrega nas nossas costas, uma carga pesada. O trabalho não é nosso, o trabalho é do Senhor. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva em todas e quaisquer circunstâncias. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós vamos ter uma oração nos preparando agora para a nossa meditação nessa noite. A Daniele vai fazer uma oração ao nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui nesta noite para te adorar, te louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Como cantamos agora, Senhor, entregamos tudo em tuas mãos, Senhor, todos os cuidados da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, ó Senhor, entregamos em tuas mãos e louvado seja o teu nome por isso, ó Pai. Eu lhe peço agora pela mensagem, pela meditação, que ela encontre em mim, em nossos corações, ó Pai. Tu já falaste ao coração do pregador, fale aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, livro do Antigo Testamento. Profeta Jonas. Logo depois de Obadias, Amós, Obadias, aí vem o livro de Jonas. Eu vou ler vários versículos, porque o texto que conta a história de Jonas, ele abrange quase que o livro todo, né? São 4 capítulos, então eu vou ler alguns trechos e vou falando, à medida que eu for lendo, eu vou falando para os irmãos. Eu vou começar lendo o verso 1 ao 4, depois o 11 e o 12. Jonas, capítulo 1, de 1 a 4, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope,
achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Verso 11 e 12. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus. Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, de 1 a 5. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Essa história tão bonita e tão conhecida nossa, hoje nós tivemos o privilégio de contar essa história para as crianças pela parte da manhã. Quem pôde assistir, foi uma história contada de uma forma lúdica, né, pelo Macaco Simão e pela velha Felifinfélia. Mas eu queria agora à noite aproveitar essa história, para aproveitar este tema e tirar lições para as nossas vidas também, assim como a gente fez com as crianças. Eu gostaria de fazer com os irmãos nessa noite, na nossa meditação. E assim, é uma história que todos nós conhecemos muito bem, né? Eu li os trechos principais, deu para vocês perceberem, mas é uma história que chama muito a nossa atenção e que vale a pena sentar um dia e fazer a leitura do livro todo. São somente 4 capítulos, para a gente ficar bem inteirado de toda a história de Jonas. Mas eu queria já ir direto ao ponto com os irmãos nessa noite e mostrar para os irmãos 3 coisas que eu acho assim, extremamente importantes, que são visíveis nesse texto, né, na história de Jonas. E eu ressaltei isso de manhã muito rapidamente com as crianças, mas a primeira coisa delas é a obediência. Deus, Ele espera de nós obediência. E isso não é um assunto de menor importância na Bíblia, não é um assunto de menor importância para Jesus Cristo no plano de redenção, né, que Deus fez para a humanidade. É um assunto de extrema importância. Tanto que Jesus, Ele fala sobre isso, Ele é o nosso principal exemplo, e Ele fala várias vezes no Evangelho sobre essa questão da obediência ao Pai. Vou citar só 2 versículos, mas você vai identificar isso nos Evangelhos de uma forma geral. Não foram só 2 vezes que Jesus falou disso, Ele falou mais vezes, né?
mas vou citar só duas. Em João 4:34, quando ele fala do pão, ele fala que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, o próprio Jesus Cristo, ele reconhecia que a comida, o alimento espiritual dele era fazer a vontade do Pai. Ou seja, obedecer à vontade do Pai. Ele diz também em João 6:38, eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, né? Na verdade, sendo mais específico, lá está escrito assim, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E assim como Jesus foi obediente ao Pai, ele espera que nós também sejamos. Repara que isso é um elo de ligação também entre nós e Cristo. O próprio Jesus Cristo diz isso. Ele fala, quando ele é questionado sobre a sua família, você vai se lembrar bem desse texto, ele diz assim, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a condição que Jesus faz aqui para que todos nós sejamos irmãos de Jesus e filhos de Deus é fazermos a vontade do Pai. É assim como Jesus Cristo veio e a vontade dele era fazer, era obedecer à vontade do Pai. Ele espera que nós também sejamos assim, né? Que todo aquele que é considerado irmão, irmã, mãe da família de Jesus Cristo, esses têm que ter esse desejo, esse ímpeto, essa vontade de fazer a vontade do Pai. E por aí você já percebe que obediência, sim, é muito importante no reino dos céus. Obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer o ensinamento de Deus. E nesse ponto, o livro de Jonas, ele nos dá um exemplo do contrário, né? É uma didática inversa. Ele nos ensina e nos mostra um exemplo de desobediência. Jonas dá esse exemplo, contrário do exemplo de Jesus Cristo. Ele ensina para nós como nós não devemos fazer. Mas é importante mesmo assim a gente entender sobre a questão da desobediência, já que a obediência é tão importante, não é? A primeira coisa que Jonas faz, ele diz sim, ele fica bem com Deus, entre aspas, né? Mas depois ele age como se dissesse não. Lembra muito a parábola dos dois filhos, contada também no Evangelho de Mateus. Só tem essa parábola no Evangelho de Mateus, dos dois filhos. Um fala, não vou fazer, mas aí se arrepende, vai e faz. O outro diz, sim, claro que eu faço, mas não faz nada, só quis enganar. Jonas age assim, como esse segundo filho, que diz, sim, ok, eu faço, mas o texto diz que ele concorda mais para ir para outro lugar, né? Ele já faz um plano paralelo e já trama a desobediência. Ele quer ficar bem com Deus, desobedecendo a Deus, como se isso fosse possível. E por incrível que pareça, muitos de nós agimos assim. A gente diz sim para Deus, mas na hora de realizar este sim, a gente meio que disfarça um pouquinho, né? A gente tem sempre uma justificativa, uma racionalização, né, das nossas ações, e a gente acaba não fazendo o plano de Deus para a nossa vida, o que era para ser feito. O segundo ponto que eu quero mostrar para os irmãos aí, da desobediência de Jonas, é que ele se julgava melhor do que os outros. Jonas, claramente no texto, ele se julga melhor que os ninivitas. Os ninivitas
eles não eram merecedores de misericórdia, de salvação, segundo a visão de Jonas. E nós podemos também cair nesse erro, só que isso não cabe a nós decidirmos. Até hoje, este é um assunto que está em voga hoje, né? Que você já vê aí na atitude de Jonas uma questão de preconceito, talvez de racismo, de desprezo, né, com as minorias. Então, para Jonas, aquelas pessoas eram tão pecadoras que não mereciam ser salvos. Jonas, ele realmente não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Isso fica bem claro no texto, no livro de Jonas. E aí a gente precisa entender o seguinte, que todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós. Não existe exceção a isso. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma, todos nós também caímos em pecado. Em Adão e Eva, todos nós pecamos também. Portanto, a conclusão que a gente chega, que é clara, todos nós não merecemos a salvação em Cristo Jesus. Se fosse olhar pelo prisma de Jonas, não só os ninivitas não mereciam, como o próprio Jonas também não merecia. Como eu e você também não merecíamos a salvação. Porque nós somos pecadores, nós caímos em pecado em Adão e Eva, e nós não merecemos, de fato, a salvação. Terceiro ponto da desobediência de Jonas, que a gente precisa pensar um pouco. Jonas, ele se julga mais sábio que Deus. Parece absurdo isso, né? Essa expressão, mas no texto você percebe claramente, ele se julga mais sábio que Deus. Lá no capítulo 4, ele diz claramente isso. Sabe aquele famoso eu te disse? Já falou isso para alguém? Não é? Porque tem muitas vezes muita briga de marido e mulher, aí chega uma hora e fala, eu te disse. O amigo, né, quando tem mais intimidade, eu não falei para você? Eu te disse, eu tenho razão, né? É assim que a gente age. Jonas chega a falar isso para Deus. Ele falou, olha, eu te disse. Quer ver lá no capítulo 4, ele falou isso, olha. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas está dizendo para Deus, olha, eu falei para você que esse pessoal que não merece nada, eles iam se arrepender, e você vai ter que salvar. Por isso que eu não queria evangelizar esse pessoal aí não. Né? Jonas está dizendo, em outras palavras, eu estou certo, eu estava certo, você que está errado, Deus. Né? Eu sabia que você é bonzinho demais e que você ia perdoar esse pessoal. Foi por isso que eu falei. Né? E aí, muitas vezes a gente reproduz isso na nossa vida. A gente não só menospreza o outro, que é criação de Deus, que é imagem e semelhança de Deus, como eu e você, como nós também nos julgamos até mesmo mais sábios que Deus. A gente se esquece que os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso, que os planos de Deus, que a vontade de Deus, que elas transcendem qualquer pensamento humano, são absolutamente maiores e transcendentes. A nossa percepção, o nosso pensamento não é capaz de chegar próximo ao de Deus, ao do nosso Deus. Tamanha é a nossa limitação, tamanha é a nossa visão limitada. E não podia ser diferente, porque nós somos
criados por Ele. Ele é Deus. Então, é a vontade dele que deve ser feita. E quando a gente quer fazer valer a nossa vontade, quando a gente despreza, coloca de lado a vontade de Deus, é algo tão estúpido quanto foi a decisão de Jonas. Jonas, ele parece que não pensou, né? Ele achou que ia enganar Deus. E Deus não se engana. Deus sabe de todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Não adianta você falar, Deus mandou eu ir para a cidade tal, eu vou para cá. Como se Deus não visse isso. Não é? Deus mandou eu fazer isso, mas eu acho melhor fazer dessa forma. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente, na nossa estupidez, a gente age igual, da mesma forma que Jonas. A gente percebe a vontade de Deus, mas nós somos comodistas, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Basicamente é isso que acontece com Jonas. Ele não quer sair da zona de conforto dele, ele não quer enfrentar pessoas que ele não gostaria de enfrentar, ele não quer evangelizar a gente que ele achava que era mal mesmo e que merecia ser castigado. Ele quer continuar na zona ali de conforto dele, e muitas vezes a gente faz isso. E Deus quer nos tirar dessa zona de conforto, quer nos fazer ir à frente, caminhar, e a gente percebe a vontade de Deus para a nossa vida, mas a gente continua teimando em fazer a nossa própria vontade. Como se Deus não percebesse isso, como se Deus não visse isso. Meus irmãos, de Deus não se zomba. Não faça como Jonas. Não finja que Deus não entende, não finja que Deus não está vendo. Porque o prejudicado é você. É você que está sendo insensato em achar que Deus não te vê, que Deus não percebe. Deus vê tudo, Deus percebe todas as coisas. E aí vem as consequências da desobediência de Jonas. As consequências são desastrosas, como qualquer consequência de atos errados nossos, e da desobediência, principalmente, não é? Fica visível no texto quanto sofrimento, quanta aflição, quanto pavor seriam poupados na vida de Jonas se ele tivesse obedecido a Deus. O peso de uma decisão errada, é muito claro no texto isso, o peso da decisão errada de Jonas. Afetou a ele, afetou as pessoas que estavam em volta dele e fez ele viver situações extremas. Que a gente lê a história agora, que a gente já sabe, já conhece e já acha tudo natural, mas para pensar um pouquinho no que Jonas passou. Eu não gostaria de passar metade do que ele passou naquele mar, naquele dia, com o seu erro sendo exposto publicamente, que ele errou, ele foi insensato, ele foi estúpido, ele brincou com Deus e o seu erro foi exposto ali de uma forma que todos os marinheiros foram lá orando cada um para o seu Deus, até que um deles, o chefe, vai perguntar para Jonas. E depois, perante todos os outros, Jonas tem que explicar o que está acontecendo e reconhecer que está acontecendo aquilo tudo por causa do seu erro, que afetou não só ele, mas a vida daqueles marinheiros todos. Depois você lê novamente o capítulo 2 todinho, você vai ver a narrativa, eu acho que é o capítulo 1 mesmo, que fala da parte dos marinheiros. É logo no início isso. Capítulo 1, quase que ele todinho, conta o drama daqueles marinheiros, que eles viveram ali juntamente com Jonas. E o sofrimento pessoal de Jonas também
tendo que reconhecer o seu erro publicamente e tendo que também falar, olha, podem me jogar ao mar, não tem o que fazer. Melhor do que morrer todo mundo é morrer eu só, já que eu que sou culpado, eu prefiro morrer sozinho, né? E salvar vocês, porque é o que iria acontecer, né? Se aquele barco afundasse, se aquela tempestade continuasse. É a decisão de ser jogado ao mar, sem contar depois o peixe engolindo e 3 dias e 3 noites na barriga, no ventre daquele peixe. Tudo isso teria sido poupado. Jonas teria sido poupado se ele tivesse obedecido à vontade de Deus. E isso não aconteceu só com Jonas, acontece conosco também. Toda vez que você desobedece à vontade de Deus, você traz sim um sofrimento para você, muitas vezes desnecessário, porque se você tivesse obedecido, você não precisaria passar por tanto sofrimento. Você traz sofrimento para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Você traz angústia porque você está vivendo um erro, porque você está vivendo resultados de uma decisão equivocada, de uma decisão contrária à vontade de Deus, de uma desobediência. É isso que estava acontecendo com Jonas e é isso que acontece na maioria das vezes quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós desobedecemos a ordem de Deus para as nossas vidas. Agora eu queria que você prestasse atenção em uma outra coisa muito importante na história de Jonas, e que começa já com a palavra de Deus a Jonas, que é o quê? É a questão do arrependimento. É o arrependimento. A obediência à palavra de Deus, a Deus, ao Espírito Santo, ela é um imperativo. Assim como o arrependimento também é um imperativo, né? Assim como nós somos chamados contundentemente, assim como Deus nos exorta para que a gente para que a gente obedeça a Ele, nós também somos chamados e levados pelo Espírito Santo de Deus para o arrependimento na nossa vida. Todas as vezes que nós nos afastamos da sua soberana vontade, todas as vezes que nós desobedecemos à vontade de Deus, através da sua palavra, ou através do Espírito Santo que fala conosco, que toca no nosso coração, nós somos chamados ao arrependimento. E no texto mostra 2 situações diferentes, mas as 2 são muito importantes. Então eu queria falar com vocês sobre a situação dos ninivitas, porque Deus, quando ele começa já a história, né, de Jonas, ele já começa falando com Jonas para que ele leve essa mensagem aos moradores de Nínive. E ele fala, são homens que a malícia deles subiu até mim. E depois lá na frente ele fala também dos maus caminhos que os ninivitas eles estavam trilhando. Fala da violência que estavam em suas mãos. Então, os ninivitas eram homens que viviam longe de Deus, eram um povo mau, era um povo malicioso e um povo violento. Isso para dizer o mínimo, o que está escrito aqui, sem imaginar nada, sem viajar, falando o que está estritamente escrito no texto, malicioso. E depois lá no capítulo 4 você vai ver também falando de que era um povo mau e era um povo violento. E os ninivitas, eles precisavam se arrepender dos seus maus caminhos para serem salvos. Nós não podemos nos esquecer que nós também éramos assim. Isso Jonas esqueceu e a gente já comentou sobre isso. Jonas, ele julga aquele povo, ele se acha melhor do que aquele povo. Mas nós temos essa noção e precisamos pensar diferente de Jonas, porque nós éramos exatamente assim antes
que o Espírito Santo de Deus nos tocasse. Antes que a gente se converter e ser chamado por Cristo, né? Nós éramos maus, perdidos nos nossos pecados, afastados de Deus, desobedientes, mas nós fomos salvos. Apesar da nossa condição ser igual, em muitos casos até pior que a dos ninivitas. E por quê? Por causa do arrependimento. Porque nós fomos um dia chamados ao arrependimento e fomos, então, arrependemos do nosso pecado e fomos salvos através de Jesus Cristo. E não tem como a gente não lembrar agora, nesse momento, da pregação de João Batista. Já no Novo Testamento, antecedendo a vinda, a chegada de Jesus Cristo, o que era a pregação de João Batista, resumidamente? Era o batismo de arrependimento, de remissão de pecados. João Batista, ele pregava que, olha, vocês têm que se arrepender. Raça de víboras, produzir frutos de arrependimento. Então, o resumo da pregação de João Batista é o arrependimento e a fé em Cristo. Ele diz: vocês são raça de víboras, vocês precisam se arrepender. E depois ele fala mais à frente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, a fé nesse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, tem uma sequência lógica aí, quando você pensa em Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos leva, que nos toca ao arrependimento. O Espírito Santo de Deus nos leva ao arrependimento e ele nos leva a Cristo. E Cristo, ele nos conduz ao Pai. É por aí. É o Espírito Santo nos levando ao arrependimento, que nos leva de volta a Jesus Cristo e que nos conduz novamente ao Pai. E a gente só pode ser salvo se passar por esse processo, se a gente se arrepender dos nossos pecados, se nós confiarmos em Jesus Cristo, no seu sacrifício por nós, nos lavando dos pecados, vencendo a morte por nós e nos conduzindo ao Deus Pai. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, não é em nosso nome, não é pelo nosso valor, pelo nosso mérito, mas é pelo mérito de Cristo, pelo valor de Cristo, pela justiça de Cristo, que nós somos conduzidos até o Pai. Mas há um outro tipo de arrependimento que é representado na parábola, o arrependimento de Jonas. Jonas, ele era profeta, Jonas era servo de Deus, do Deus vivo, Jonas era salvo. Então esse arrependimento para a salvação, Jonas já havia passado por ele, Jonas era salvo. Mas ainda assim, no texto, ele é chamado ao arrependimento. Não para a salvação, como era o caso dos ninivitas, mas para a obediência ao Pai. Jonas era salvo, sim, mas ele precisava se arrepender ainda das suas más decisões, do seu orgulho, da sua intolerância, do seu egoísmo, dos seus erros, dos seus afastamentos, do seu afastamento de Deus. E eu fico pensando que nós somos Jonas. O quanto nós somos Jonas. Nós somos salvos em Cristo Jesus, somos cristãos sinceros. Eu acredito que muitos de nós somos cristãos sinceros. E quem sou eu para julgar? Quem quer que seja. Mas nós somos chamados ao arrependimento, assim como Jonas, porque muitas vezes nós desobedecemos a Deus, porque nós tomamos decisões erradas, porque nós somos presunçosos, somos orgulhosos, somos egoístas.
E assim como Jonas, a gente precisa se arrepender. Porque muitas vezes a gente age da mesma forma. Muitas vezes a gente julga o outro. E não é sem razão que as pessoas lá fora, muitos também olham para nós e falam, muitos falam que a igreja é elitista, que a igreja é fechada, que a igreja não atinge muitas pessoas, porque muitas vezes acontece isso mesmo, nós nos fechamos como igreja, nós não temos um olhar para o outro, nós não temos compaixão e misericórdia do erro do outro, quando o outro erra. Na maioria das vezes a gente olha mais para, ou comenta mais para acusar, do que para ajudar, do que para transmitir a mensagem. Nós somos iguais a Jonas, que só quer criticar o erro do outro. Ele já é perdido mesmo, e eu que não quero uma companhia dessa aqui comigo. E a gente se esquece que ele é tão feito à imagem e semelhança de Deus quanto nós. Que Deus ama tanto os que estão extraviados quanto nos ama. E a gente fica nessa de julgar o outro, essa presunção de Jonas, esse egoísmo de querer só para nós e os outros é que se dane. A gente precisa ter mais amor pelas almas perdidas. Parar de discutir coisinhas, picuinhas dentro da igreja, e briguinhas, e coisas que não levam a lugar nenhum. E passar a ter mais amor às almas perdidas, aquelas pessoas que estão afastadas. E Jonas se arrepende na barriga do peixe. Olha que bonito! Um trechinho da oração dele, depois você lê também com calma aí na sua casa. Ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Jonas se arrepende da sua desobediência, ele se sente arrependido e comovido com aquela situação em que ele próprio cavou para ele mesmo, e agora ele pede socorro, ele agradece a Deus pela misericórdia de Deus na vida dele, e ele quer cumprir os votos que fez a Deus. E nós também somos chamados ao arrependimento. E agora é tempo de arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, arrependimento das nossas más decisões, arrependimento do nosso afastamento de Deus, do nosso egoísmo. Você já parou para pensar que a pandemia é um tempo, é um chamado ao arrependimento? Jesus já tinha avisado que isso aconteceria lá em Lucas, capítulo 21. Esse texto está também em Mateus 24 e Marcos também, se chama o princípio das dores. Mas Lucas fala das epidemias que aconteceriam. E essa analogia, qual é? É que o princípio das dores é aquele momento que a mulher está começando a sentir as contrações. É aquele momento que o bebê vai nascer e a mulher começa a se preparar para aquilo, não é? O corpo começa a se preparar. Aquele momento que ela sente as primeiras contrações. Então Jesus, ele diz, o princípio das dores é este, onde vai haver esses sinais, e as epidemias, elas fazem parte destes sinais. Deus está chamando o mundo ao arrependimento, está chamando o pecador, aquela pessoa que é afastada de Deus, ao arrependimento. Deus está chamando também a sua igreja ao arrependimento. Essa igreja que está envolta nos seus rituais,
na sua liturgia, essa igreja que é fechada em si mesmo, que muitas vezes toma decisões equivocadas. Esse é o tempo de arrependimento. É o tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de obedecermos a Deus. É tempo de arrepender dos nossos pecados. E é tempo de voltar para Deus, de sermos misericordiosos, de sermos ricos em perdoar, como Deus é, de sermos bondosos, né, como Deus foi bondoso e é bondoso sempre conosco. E o último ponto que eu quero mostrar para os irmãos, também a gente já falou de obediência, de arrependimento. Agora, o que fica muito, mas muito claro desde o início da história de Jonas é o amor de Deus. É o amor de Deus. A história de Jonas, ela deixa isso muito claro. É o amor de Deus por toda a sua criação. Outras histórias bíblicas, outras passagens bíblicas também deixam muito claro este amor de Deus. Por exemplo, a parábola do filho pródigo fala do amor do pai por seus 2 filhos. Aliás, quem é o mais pródigo de todos ali é o pai e não o filho. O filho, ele gasta a sua herança com todos ali, mas quem é pródigo não só em dar a herança, mas pródigo em amor é o pai, tanto pelo filho que sai, tanto pelo filho que fica. Uma outra passagem também que me vem à mente é de João 3,16, é o plano de redenção de Deus, que está lá naquele versículo, resumindo lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O texto está falando exatamente disso, tudo parte deste amor que é imenso, é do amor de Deus por nós, que é de tal maneira que não temos nem como explicar, não temos nem como dizer, não temos como falar deste amor. E na parábola acontece exatamente isso. Deus, ele amou tanto aquele povo, tanto os ninivitas, ao contrário de Jonas, ao contrário da insensibilidade de Jonas, Deus, ele amou os ninivitas, mesmo eles sendo maus, maliciosos, violentos. Deus amou os animais também. O livro, ele se encerra, Jonas 4, verso 11, falando exatamente disso. Deus dá uma lição em Jonas. Jonas reclama da árvore que fazia sombra e que Deus manda um verme para comer aquela árvore. E Jonas se sente revoltado, né? E discute com Deus ali. E Deus fala: olha, você está tão preocupado e tão sentido com uma árvore que eu criei ontem e hoje já não existe mais, mas você não se importa com mais de 120.000 pessoas que eu criei e que estavam desviadas, e mais os animais, não é? Então é isso que Deus mostra para Jonas. Você está preocupado aí com uma árvore que te dá sombra, mas você não ama essas pessoas, você não ama os animais, você não ama a minha criação. E o amor de Deus engloba tudo isso, toda a sua criação. O amor de Deus, ele atinge o próprio Jonas. Apesar da sua desobediência, apesar da sua presunção, apesar do seu egoísmo, da sua falta de sensibilidade, apesar dele acusar o próprio Deus, Deus trata Jonas com amor o tempo todo. Deus poderia mandar outra pessoa no lugar de Jonas e deixar Jonas perecer na boca do peixe. Não teria problema algum para Deus. Até mesmo a palavra de Deus diz que se a gente não clamar, a gente não falar, as pedras clamarão. Mas Deus, ele nos ama tanto que ele nos dá essa segunda chance. Assim como ele deu para os ninivitas, assim como ele deu para Jonas, ele dá a mim e a você
Ele dá sempre uma segunda chance. Porque Deus nos ama apesar de nós, apesar do pecado, do que o pecado fez conosco, apesar de nós nos afastarmos de Deus, Ele nos ama com esse amor que é imenso, com esse amor que é indizível, com esse amor que é misericordioso, com esse amor que é bondoso. E neste amor, Ele nos liberta do pecado, Ele nos salva, Ele nos traz de volta ao caminho. Foi isso que Ele fez, tanto com os ninivitas, quanto com Jonas. Ele trouxe todos estes para o caminho. Ele também nos perdoa, Ele nos faz enxergar a realidade, Ele nos faz novas pessoas, Ele nos dá uma nova vida, para que a gente viva cada dia mais perto dEle e cada dia mais também afastados do pecado. Aliás, se a gente inverter a frase também, fica até melhor. Quanto mais afastados do pecado, mais próximos de Deus nós estaremos. Que você, nessa noite, pense nisso, que você viva uma vida de obediência a Deus e que você se arrependa dos seus pecados, de tudo que te afasta de Deus e que você se aproxime cada vez mais de Deus e do amor de Deus que é infinito, que é imensurável e que Ele nos ama tanto que Ele não nos deixa perecer, que Ele nos salva do pecado, que Ele nos salva de nós mesmos, dos nossos erros, das nossas dificuldades. Que Deus abençoe você nessa noite, que você aprenda com a lição de Jonas. Que Deus te abençoe. Amém? Nós vamos encerrar a nossa live nesse momento, o nosso culto. Agradeço a participação de todos vocês que estiveram nos acompanhando nesse momento. Eu vou orar e depois impetrarei a bênção apostólica. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, ó Deus, que tanto nos ensina, que habita em nós e que nos move, ó Deus, que nos corrige também. Que o Senhor continue agindo na nossa vida, ó Pai, que o Teu amor nos constranja cada dia mais a vivermos segundo a Tua vontade, ó Pai. Que a gente aprenda com a história de Jonas, que nós sejamos cada vez mais obedientes à Tua palavra, ó Deus, que nós possamos nos arrepender cada dia mais dos nossos pecados e nos aproximarmos de Ti, ó Deus, do Teu amor, que é onde nós nos sentimos seguros, ó Pai. Nós Te louvamos e pedimos que o Senhor continue abençoando as pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor dê uma boa semana, ó Deus, de muita paz, de segurança, ó Pai, de alegria na Tua presença. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Agradeço a presença de todos que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Tem sido muito bom para nós esse tempo de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Tá bom? Deus abençoe. Semana, Deus abençoe a todos. Se não assistiram a live infantil, assistam, tá bom? E compartilhem. Um abraço. Tchau.